É uma alegria estar novamente aqui, estar com a igreja aqui reunida e poder vivenciar o que o Espírito Santo está fazendo na igreja e, em especial, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos orando pela igreja, estamos aí às portas de mais um Supremo Concílio e agradecidos a Deus pela vida do nosso pastor reverendo Amaury. E, se Deus quiser, estará na direção também da Igreja Presbiteriana do Brasil, como vice-presidente do nosso Supremo Conselho. Oremos sempre nesse sentido. Amém? Oremos sempre nesse sentido. Eu quero registrar aí na pessoa do reverendo Cássio o abraço a todo o colégio pastoral, o colegiado de pastores da Igreja da Penha. Eu conheço Cássio desde a 8ª igreja, mas tivemos uma convivência melhor nos dias que passei lá em São Gabriel da Cachoeira, lá com Elisângela e Cássio. Foram dias preciosos lá com os Rúpidas, mas os teus são diferentes. E o Rupidá? Isso aí. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 12. E eu quero compartilhar esse texto. O Senhor tem falado ao meu coração neste texto. Lucas capítulo 12, os versículos de 13 a 21. Eu convido a igreja a que nos coloquemos de pé e façamos a leitura em uníssono do texto sagrado, todos juntos a uma só voz. Lucas capítulo 12, os versos 13 a 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Leiamos juntos, irmãos. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Podeis sentar, irmãos. Eu quero compartilhar, irmãos, sobre honrando o encontro com Deus. Honrando o encontro com Deus. Eu quero registrar também da minha alegria de ter os meus cunhados, Sirlei e o presbítero Mauri também aqui. O meu cunhado Amaury, o meu concunhado Mauri e Sirlei também aqui conosco. Uma alegria muito grande. Presente de Deus graças ao casamento da Isabela e Tiago. Irmãos, honrando o encontro com Deus. Precisamos vivenciar isto, precisamos meditar nisto. Honrando o encontro com Deus. Um belo hino antigo diz: haverá luz no céu, nas moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar. Bom descanso terei dos caminhos que andei, quando ao fim da jornada eu chegar. Mas enquanto não chega esse fim da jornada, o Senhor nos chama, o Senhor nos habilita, o Senhor nos capacita a honrarmos esse encontro que temos com Ele, que não é futuro, é presente e real. A nossa teologia reformada diz, e diz muito bem, que o céu para nós começa desde que fomos selados pelo Espírito Santo.
Desde aquele grande e glorioso momento em que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, tornamo-nos novas criaturas, fomos transformados em templo do Espírito Santo. Isto foi ratificado aqui diante do Senhor, diante da igreja, diante do conselho, diante do ministro, quando nós fizemos a nossa pública profissão de fé. E nós, pais, frutos do pacto da aliança, que tivemos o privilégio de trazer os nossos filhos e consagrá-los pelo batismo na sua infância, como resposta à nossa confiança ao pacto da graça, à aliança de Deus conosco. E quando chegaram à idade da razão, prontamente eles se dispuseram e disseram: eu quero fazer a minha pública profissão de fé. É honrar o encontro com Deus, é ter essa alegria, essa satisfação de que esta delícia, esta beleza de ser igreja, e não há lugar melhor no mundo do que este, do ser igreja, do estado de igreja, da condição de igreja, que está aqui, está lá em São Gabriel da Cachoeira, está lá no Sri Lanka, está em qualquer parte da terra, onde houver um resgatado do Senhor. Ali está a igreja, ali está o povo se encontrando com o Senhor. Daqui nós nos reunimos, fazemos missões, enviamos missionários, porque nós valorizamos, nós honramos esse encontro com Deus, que não é apenas futuro, mas é presente. E o futuro será apenas a apoteose, a glória da glória, a glória celestial. E nós nos alegramos com isto. Quando nós vemos governos e pessoas no mundo todo extremamente preocupadas com a sua condição pessoal, com a sua estabilidade individual, preocupadas exageradamente com a sua saúde física, com a sua condição física, com a sua condição econômica, com a sua condição material, preocupada de forma exacerbada e de forma alguma consciente de que esta vida é pó e ao pó tornará, esquecendo-se de que a verdadeira vida é a vida espiritual, porque o espírito voltará para Deus. Todos vamos comparecer perante o tribunal do eterno. Então a igreja continua na sua marcha, a igreja continua buscando a graça, a unção, se enchendo do Espírito Santo, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, para dizer ao mundo que a esperança está somente nele, no Senhor Jesus Cristo, para dizer ao mundo que isto aqui é passageiro, isto aqui é bom, isto aqui é necessário, mas é passageiro, não é o mais importante é estar em comunhão com o Senhor, o mais importante é valorizar esse encontro que o Eterno nos permitiu consigo, e saber que esse encontro é hoje e amanhã e eternamente na glória celestial. Queridos, essa preocupação exacerbada do mundo, dos governos, dos sistemas, esta ou aquela, nova ordem mundial, globalistas, negacionistas, seja o que for, tudo isso é palha. Mas a igreja continua na sua marcha. A igreja continua mostrando que o único governo é do Senhor Jesus Cristo, que o único Senhor é Jesus Cristo, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esta parábola, irmãos, registrada apenas por Lucas, lança poderosa luz e suprema clareza sobre o real sentido da vida. E quer saber o que esta humanidade, o que esta sociedade, seja aqui, seja na Europa, seja na América do Norte, seja na Ásia, seja onde for, o que mais esta sociedade precisa é de conhecer o real sentido da vida. E quem tem a resposta? Nós. A igreja, nós temos a resposta. O real sentido está em a sociedade olhar para nós, seja agora, seja amanhã, no trabalho, no lazer, onde for, olhar para nós e ver Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a nossa alegria do encontro com o Senhor, repito, não é apenas futura, mas ela é presente, é agora. Estamos muito alegres, como um cântico que nós entoávamos tanto em nossos acampamentos. Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos muita paz. Ele é Deus conosco. Louvado seja o seu nome.
Jesus estava então em meio a essa grande multidão, e na multidão estavam seus discípulos, e ele admoestava todos justamente a buscar a vida verdadeira, a vida sem hipocrisia. Vejam, aqui no capítulo 2, no versículo 1, Jesus diz, Lucas registra, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus então a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu imagino um quadro semelhante a esse que nós estamos vivendo desde final de 2019 até poucos dias atrás. O mundo perplexo, as pessoas perplexas, angustiadas, faz isso, faz aquilo, protege isso, protela um dia, aumenta um côvado ao curso da sua vida como se fosse possível, esquecendo-se de que os nossos dias todos estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Nós temos a resposta, nós temos a solução, porque nós temos Jesus em nosso coração. Louvado seja Deus. Então, nessa sociedade perplexa, nós podemos sim imaginar e saber que Jesus se levanta nessa sociedade e diz, acautelai-vos da vossa hipocrisia, acautelai-vos do fermento dos tais formadores de opinião, acautelai-vos do fermento dos tais cientistas, da tal mídia, acautelai-vos, cuidado, olhem para mim e sereis salvos. Crede no Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha para a igreja, veja que a igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Olhe para as crianças, olhe para as famílias reunidas, olhe para o que o Espírito Santo está fazendo na igreja. O Senhor tem feito maravilhas neste lugar. Eu imagino, aliás, eu entendo, eu não imagino apenas, eu creio que da mesma forma que os apóstolos oraram, e Lucas registrou lá em Atos, quando disse que eles levantavam as suas mãos sem ira, sem animosidade, e dizia, Senhor, estende a tua mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Num contexto de morte, num contexto de perseguição, num contexto em que dizer Jesus Cristo era sinal de ser condenado à morte, num contexto em que defender a sua fé em Cristo era ser condenado à morte. Aí o Espírito Santo move os apóstolos para que eles proclamem, olhem para nós, vejam que o Espírito Santo está fazendo sinais, prodígios e maravilhas por nosso intermédio, está fazendo na Igreja da Penha, está fazendo na Igreja Presbiteriana do Brasil, está fazendo na igreja sem cor denominacional, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, mostrando, falando, pronunciando esta mesma palavra. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus ensina sobre a verdadeira e indispensável prevenção de todos, que todos precisam obter. Versículos 8 e 9, Lucas 12, versículos 8 e 9, ele diz, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Esta palavra é um lenitivo, é um bálsamo para nós, é força para nós. Amanhã no trabalho, amanhã na escola, amanhã na faculdade, seja onde for, as pessoas querem saber a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, e nós temos a resposta. Nós temos a resposta. A solução não está nos homens, a solução não está nos governos, a solução não está na ciência, a solução não está na educação, a solução não está na religião, a solução está em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, somente nele. Louvado seja o seu nome. É nesse contexto, então, que Jesus fala do único pecado para o qual não há perdão. Justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 10, Jesus então assevera, Jesus então proclama, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Rejeitar a graça salvadora,
resistir, endurecer o coração. Este é o empecilho, mas aqui está a igreja, diante da qual as portas do inferno não vão prevalecer. Aqui está a igreja enriquecendo-se no Senhor, enchendo-se do Senhor e da força do seu poder. Então, nesse contexto, de repente um homem que estava no meio da multidão fala para Jesus. Jesus está falando de sinceridade, de ética cristã. Jesus está falando de verdadeira espiritualidade. Jesus está chamando aquela multidão atordoada, perplexa com a pandemia da hipocrisia, do fermento dos fariseus. Jesus está falando de vida celestial, de vida eterna, de vida real. E alguém se levanta no meio daquela multidão e diz: Senhor, ponha uma máscara na minha face. Não. Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a sua herança. Alguma coisa semelhante: Senhor, dá-me um elixir de longa vida. Senhor, dá-me uma vacina com a qual eu não possa morrer. Dá-me uma vacina com a qual eu possa ficar aqui como batata aqui na face da terra. Jesus diz: eu estou falando das coisas celestiais. Eu estou falando da verdadeira vida. Eu estou falando da vida espiritual. E você está preocupado com herança. Eu não estou aqui como juiz de vocês. Eu estou aqui como Senhor e Salvador. Jesus, então, está falando de vida eterna. Jesus prontamente responde àquele homem: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Versículo 14. Jesus aproveita a oportunidade e serve-se do assunto para ilustrar a pregação que estava ministrando. Lembrando que Jesus estava ensinando sobre o dever de ser sincero diante de Deus, de preparar-se para encontrar-se com Deus, de honrar a sua presença. Jesus estava ali e aquele homem preocupado com coisas de somenos, com coisas do terra-terra, com coisas ensimesmadas do seu egoísmo, da sua egolatria. Ali estava o Senhor, ali estava Deus conosco presente. E aquele homem preocupado com repartição de heranças. Jesus então conta a parábola para ilustrar o seu raciocínio, para ilustrar o seu ensino, a sua doutrina. Ele conta a parábola do rico insensato. O campo de um homem produziu com abundância. Produziu tanto que ele não tinha mais onde armazenar tanta riqueza. Queridos, fazendo um parênteses aqui, mas não é assim mesmo que acontece? Nós olhamos para as pessoas e as pessoas preocupadíssimas com o terra-terra, com as coisas materiais, com o que vão dizer, com o que a imprensa vai falar. Não apenas o acompanhamento pelo homem da meteorologia, mas o acompanhamento, como no passado existiu muito, a preocupação com o horóscopo, para saber como vai ser minha vida, para saber qual o rumo que terá, para saber quais os passos que devem seguir neste mundo. Os formadores de opinião, os especuladores, uma luta insana, uma dor de cabeça, uma verdadeira pandemia sobre como está a bolsa de valores. Isso tem matado muita gente. Isso tem sido uma desgraça. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor lhe dá enquanto dormem. A Bíblia diz: descansa do Senhor. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. E o que o mundo mais clama? Por liberdade. O que o mundo mais clama? Por democracia. Mas nós nos apresentamos neste mundo e dizemos: o nosso governo é teocrático, o nosso governo é teocracia, o nosso governo não é do demo, não é do povo, o nosso governo é imanente, é celestial, o nosso governo é glorioso, o nosso governo é cheio da graça, é cheio da unção, seja aqui, seja onde for. Seja nos lugares mais hostis, onde está o Evangelho, ali está a graça do Senhor, ali está a vida do Senhor. Nós temos visto isso nos testemunhos de conversões. Nós temos visto isso nos lugares onde a igreja nasce, lugares os mais hostis, mas ali a igreja nasce e floresce para a glória de Deus.
Interessante, Jesus conta esta parábola, chamando a atenção dos discípulos, dos seus ouvintes e de todos nós, para que honremos o encontro com Ele. Em primeiro lugar, Jesus nos adverte a que não sejamos loucos. Ser louco no contexto bíblico é não temer a Deus, é ser insensato. Ser louco no contexto bíblico é não preparar-se para a vida celestial, é não buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ser louco no contexto bíblico é exatamente viver conforme este século, conforme este mundo. É imaginar que a vida se limita aqui e que depois daqui tudo se acabou. Isso é loucura. A vida não se acaba na sepultura. A vida começa para os eleitos de Deus a partir do momento da nossa conversão. Então não há solução de continuidade, não há ruptura, não há quebra da lei. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é eterna e nós descansamos nele. Não sejamos loucos. Jesus chamou aquele homem de louco, e assim são todos aqueles que buscam em primeiro lugar fazer a vontade própria, a vontade do seu ego, ao invés de fazer a vontade de Deus. Ontem nós tivemos aquela cerimônia linda do casamento, vivemos o clima do casamento, e todo casamento, como eu falei ontem, é um momento de reavivamento para a igreja, assim eu entendo. É fortalecimento das famílias, é testemunho das famílias, é testemunho da graça de Deus na vida dos jovens, e de uma forma extraordinária, como nós conhecemos, que casam virgens para a glória de Deus. Que testemunho! É um exemplo para a sociedade, para que a sociedade saiba, perceba que existe verdadeira felicidade na família e que não há instituição maior nem melhor nesta terra do que a família de Deus. Que coisa maravilhosa! Isto é sabedoria. O rei Davi ele mostrou a imagem de um louco, como de um homem que afirma que não há Deus, lá no Salmo 14, versículo 1. É exatamente a negação do eterno, a negação do verdadeiro em defesa do falso. É a negação do verdadeiro em defesa daqueles que se acham como formadores de opinião. Nós cantamos há pouco. Ainda que a videira não dê fruto, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja alimento no campo, todavia nós nos alegramos no Senhor. Ainda que os homens se levantem contra nós, nós nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Interessante que a tradução literal lá de Salmo 14, versículo 1, louco é o homem que diz, eu não preciso de Deus. No contexto neotestamentário, no contexto eclesiológico, louco é a pessoa que diz, eu não preciso da igreja. E aí, cuidado, membros de igreja, professos da igreja, nós precisamos da igreja. A palavra diz que a igreja não pode deixar de congregar-se, a não ser por motivos extraordinários. Eu gosto muito de lembrar-me da maestrina do nosso coral que tivemos lá em Itabuna, a saudosa professora Olga Ribeiro. Ela dizia, olha, o coral, cada ensaio do coral é um culto. O culto não é apenas quando o coral está no dia do culto congregacional, mas até em casa, quando você está fazendo a vocalize, é um culto. E ela dizia, não há razão para você perder o ensaio do coral. E aí ela fazia uma brincadeira. Ela dizia, ainda que você esteja no leito, com a vela na mão, apague a vela e venha para o ensaio do coral. Venha para o ensaio. Quanto mais, venha para o culto. É um culto. Nós não abrimos mão. Quanto amo a tua casa, Senhor. É melhor estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Nós encontramos os teus altares, Senhor. E os teus altares estão aqui diante de Lázaro, diante do pastor Carlos, diante dos pastores, diante do pastor Tom, diante dos presbíteros, diante da junta diaconal, diante da igreja. Aqui estão os altares do Senhor.
Louvado seja Deus por isto. Queridos, Jesus então diz, olha, o que vale na vida é andar na minha presença. E aí a gente lembra daquela palavra que o Senhor deu a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Claro, nós sabemos que não é perfeito como Deus, mas é perfeito como obediente a Deus. Perfeito com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o dever de casa. E aqui eu estou diante das minhas meninas. Raquel, Rebeca, Sheila e Dona Maria, minha sogra. Eu quero testemunhar para vocês. Diariamente, eu me lembro de vocês. E quando vem as vicissitudes da vida, quando vem os desafios, quando vem as provas, quando vem qualquer tentação, pastor Cássio, eu me lembro de Jesus. Mas eu me lembro de que há uma nuvem de testemunhas olhando para mim. Além da igreja, antes da igreja, Sheila, Rebeca, Raquel, Dona Maria, a família, a igreja. Nós estamos comprometidos com o Senhor. Nós estamos mais do que protegidos pelo Senhor. Nós estamos mais do que vacinados contra qualquer intempérie deste mundo, porque sobre nós está a graça do Eterno. Sobre nós há uma nuvem de testemunhas, como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, intercedendo, rogando por nós. Então Jesus aproveita o ensejo em que ele está falando das coisas eternas e aquele homem vem com coisas materiais. Ele diz, olha, presta atenção, olhem para mim. Não sejam loucos, não sejam hipócritas. Nós não somos deste mundo. A nossa alegria não está neste mundo. Ainda que haja delícias, como disse o poeta, passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó terrestres esplendores, de longe eu avisto lá. Eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde vou. Eu não sou louco, eu não sou nécio. Ainda que essa vida seja uma maravilha, e maravilha das maravilhas, eu creio que nós vamos nos reencontrar lá na glória celestial. Não foi por acaso que Jesus disse a Pedro, Tiago e João, verdadeiramente há alguns hados que aqui estão, que não passarão pela morte, sem que antes vejam o Filho do Homem na sua glória. Ato contínuo, Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobem ao monte, e aquele monte é conhecido como Monte da Transfiguração, porque ali Pedro, Tiago e João viram Moisés, Elias, Jesus, com os corpos glorificados, tiveram um vislumbre, um avant-première, um trailer da glória celestial. Eu sei para onde vou. Louvado seja Deus. Aí nós podemos nos alegrar no Senhor. Mas em segundo lugar, não sejamos insensatos. Parece tão sinônimas as palavras, mas há uma pequena diferença. Jesus se referiu a esse homem muito bem-sucedido, aquele fazendeiro, aquele homem rico, também como um homem insensato. O louco, ele perdeu o juízo, ele perdeu a noção. O insensato é aquele que labora de forma errada, aquele que não planeja, aquele que não administra bem. Jesus disse, olha, se você fosse sábio, se você não fosse insensato, você não estaria preocupado com isso. Porque o Senhor cuida, o Senhor vela por nós, o Senhor é o juiz. Preste atenção, nós não podemos aumentar um côvado ao curso da nossa vida. Então não seja insensato. Aquele homem era como a igreja de Laodiceia, rica, multiplicada de bens, sem precisar de nada. No entanto, o Senhor disse, você é pobre, miserável e nu, porque você não tem a mim. Você não tem a graça da salvação, você tem endurecido o coração, talvez tenha já blasfemado contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro não o dinheiro em si mesmo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus não perde a oportunidade e diz, homem, abra mão disto. Não ponha o teu coração nas riquezas, não ponha o teu coração no dinheiro, não ponha o teu coração num litígio familiar, na destruição, no desenlace da família, por causa de coisas materiais. Entrega a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu irmão ao Senhor, e o Senhor fará justiça, e abençoará a ti, e abençoará o teu irmão, abençoará a família. Como nós precisamos disso, quantas famílias têm
se degradado por conta do egoísmo? Quantas famílias têm se degradado por conta de não querer administrar bem o seu temperamento, cada membro? Famílias lindas, maravilhosas, preciosas, têm se diluído, têm se desgastado, têm sofrido a praga do divórcio por dureza de coração, por um coração insensato. Nessa parábola, então, Jesus expôs o pecado do rico louco. Ele deixou de ser rico para com Deus, para imaginar-se rico para o mundo. Que loucura, que insensatez! Nós podemos então afirmar: bendito seja Deus, pois basta que lhe sejamos fiéis. Basta que lhe sejamos fiéis, que teremos o suficiente aqui e, por fim, a vida eterna na glória celestial. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O maior e melhor tratado de psicologia que existe está nas palavras do Senhor Jesus, que diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Descansa no Senhor, espera nele, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é fiel e Ele honra aqueles que o honram. Este homem louco, ele agiu como Saul. Ele imaginou, pelo fato de haver sido escolhido o rei de Israel, de ser o mais belo dentre todos os de Israel, de ser poderoso nas batalhas iniciais que enfrentou, de receber glória popular. Ele imaginou que era o cara já, Saul. Mas Saul errou, como todos os insensatos erram, porque Saul pensou que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele pensou que era a reserva moral. Ele pensou que o poder estava em suas mãos. Mas sem Deus o homem não é nada. Então o Senhor chama Samuel e diz: Samuel, fala para Saul que eu honro aqueles que me honram. Mas aqueles que não me honram, eu os desonrarei. Deus honra a quem o honra. Nós estamos aqui porque nós honramos o Senhor. Queridos, mas em terceiro lugar, não sejamos egocêntricos. Jesus foi bastante hábil ao pintar a imagem da presunção do rico louco. As suas palavras o denunciam. Ele diz: eu quero. Era o cúmulo do egocentrismo, o cúmulo do ególatra. Diga, meu irmão, que reparta comigo a minha herança. Eu tenho isto, eu tenho aquilo. Jesus conta a parábola desse rico insensato. Queridos, nós podemos ver esse homem presunçoso esfregando as mãos com alegria ao observar a sua riqueza que fora multiplicada. E ainda aumentaria. Ele diz: meus frutos, meu celeiro, meu milho, meus bens, minha alma, meus negócios, minhas commodities, minhas aplicações, meus investimentos estão se multiplicando. Eu não tenho mais celeiros, não tenho mais silos onde guardar tanta riqueza. Eu não tenho mais onde investir. Vou comprar talvez a mídia que tem feito tanto sucesso. Vou comprar as redes sociais que têm feito sucesso. Vou destronar o Elon Musk. Vou destronar o Bill Gates. Eu já tenho demais, não tenho mais onde vestir, não tenho mais onde vestir. Exatamente era o que falava este homem rico. Coitado do egocêntrico, pois Deus sempre disse que todas as almas lhe pertencem. Tudo está nas mãos de Deus. Todas as almas são minhas, Ezequiel 18, versículo 4. Queridos, neste contexto de tanta incerteza, de tanta vaidade, de tanta arrogância, de tantas propostas repetidas, com a tendência de reunir o mundo num governo único, essa persistente
falácia contra a palavra de Deus, contra o Gênesis, contra a criação. Essa defesa balofa, maluca, insana, insensata, hipócrita da teoria da evolução. Esse ideário popular, movido por força política e governamental no mundo todo, com raras exceções, a busca de um governo e de uma nova ordem mundial, nada mais é do que o velho desabafo, o velho grito dos loucos deste mundo, dos insensatos deste mundo, dos egocêntricos deste mundo, que imaginam ser os donos da razão. Mas aqui está a igreja, representante do Eterno. Aqui está a igreja embaixatriz do Senhor. Aqui está a igreja ungida e revestida pelo bom perfume de Cristo. Aqui está a igreja, o povo a quem Deus libertou para proclamar ao mundo que a única esperança está no Senhor Jesus Cristo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Como igreja nós descansamos, em que nós não acumulamos tesouro na terra. Como igreja nós descansamos em que nós acumulamos tesouro no céu. Como igreja nós descansamos em que pela proclamação do Evangelho, pela vivência do culto, pelo compromisso com a grande comissão, com a obra missionária, nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus, não apenas para a edificação mútua, mas para que por nosso intermédio, vidas e famílias sejam alcançadas, salvas pela graça, e vidas e famílias passem hoje a honrar o encontro com Deus e jamais ter medo de encontrar-se com o Senhor. E melhor, viver na plenitude do gozo, na plenitude da alegria de que nós não somos deste mundo. E como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Todavia, continuamos na carne ainda, continuamos aqui nessa vida, apenas por amor à pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.